Será que você já parou para pensar por que alguns, apesar de rezar muito por dinheiro, vivem apertados, enquanto outros, nem tão cheios de fé assim, nadam em riqueza? Parece até injustiça, né? Vou te contar um segredo que vai mudar sua perspectiva. A Bíblia não fala só de riqueza, ela mostra os sinais que a antecedem. Ignorar esses sinais é perder a chance da sua própria prosperidade. A palavra é clara: quem pouco semeia, pouco colhe. Quem muito semeia, muito colhe. Essa é uma lei espiritual, mas também uma regra de ouro do mundo dos negócios. Se sua colheita está magra, talvez seja porque você plantou pouco. E plantar não é só dar dinheiro na igreja, é investir sua energia, seu tempo, seu talento, o seu melhor em tudo o que faz. Muita gente sonha com a vida boa, mas na hora de plantar a semente fica em cima do muro dizendo: quando tiver mais, dou mais. Mas a verdade é o contrário. Você só terá mais quando aprender a dar mais. Eu mesmo vivi isso na pele. Trabalhava no Corpo de Bombeiros de Toronto. Ganhava um salário fixo, mas que mal dava para as contas. Me pegava pensando: é isso? Vou passar décadas assim esperando uma aposentadoria de miséria? Aí li Pense e Enriqueça, e minha vida mudou. Entendi que estava esperando colher antes de plantar. Queria uma vida melhor, mas não investia em mim, não me dedicava a projetos que pudessem dar retorno, só apagava incêndios, literalmente, e me lamentava pela falta de grana. A vida me devolvia exatamente o que eu plantava. Arrisquei mesmo sem experiência, larguei o emprego fixo e comecei um serviço de limpeza. Tinha pouco, só a vontade de plantar. E essa semente floresceu muito mais do que eu imaginava. Em um ano, meu negócio já rendia mais de $100 mil. Minha vida mudou porque finalmente entendi esse princípio bíblico. Pense na sua trajetória. Quantas vezes você quis mudar de vida, mas não plantou a semente? Quantas vezes adiou um curso porque achava caro? Quantos projetos ficaram só na ideia por medo ou inércia? A sua realidade hoje é o reflexo do que você plantou nos últimos anos. Não é sorte ou azar, é a lei da semeadura. E estudos científicos comprovam isso. Uma pesquisa de Harvard mostrou que quem investe na própria formação, mesmo começando com pouco, multiplica seus ganhos até 5 vezes mais do que quem para de estudar depois da faculdade. Isso é semeadura pura. Quem planta conhecimento, colhe oportunidades. Quem planta esforço, colhe reconhecimento. Quem planta qualidade, colhe prosperidade. O grande problema é o medo de perder. Muitos pensam: se eu investir e der errado, fico pior. Mas não percebem que esse medo os mantém parados, esperando colher sem plantar, receber sem dar. Imagina um fazendeiro olhando para o campo vazio e dizendo: quando a colheita chegar, eu planto. Absurdo, né? Mas é assim que muitos encaram as finanças. Se você quer uma colheita farta, comece agora, mesmo que seja pouco. Leia um livro, ofereça um serviço ainda melhor, doe uma parte do que ganha, mesmo que seja pouco. Essas são sementes que se multiplicam. Faça um teste. Por 7 dias, observe suas ações. Pergunte-se: o que estou plantando? Se estiver reclamando, está plantando escassez. Se estiver estudando, está plantando crescimento. Se estiver ajudando alguém, está plantando conexões e prosperidade. No final da semana, você vai identificar padrões e entender por que alguns resultados se repetem na sua vida. Esse princípio é tão forte que até grandes nomes o aplicaram. A Oprah Winfrey, por exemplo, começou do zero, mas sempre investiu nela mesma, na equipe e em projetos sociais. O resultado? Ela se tornou uma das mulheres mais ricas e influentes do mundo. Ela entendeu que riqueza é consequência de uma semeadura constante. A pergunta crucial é: que sementes você vai plantar a partir de hoje? Você não escapa dessa lei. Semear pouco dá colheita pequena, semear muito dá colheita farta. E o tipo de semente define o tipo de colheita. Essa é a promessa bíblica, a lei universal, a chave para a prosperidade. A Bíblia diz que na casa do sábio há riquezas e tesouros, mas o insensato gasta tudo. Não é só uma frase bonita, é uma lei prática da vida. Independente do quanto você ganha, se não souber administrar, vai acabar sem nada.
A maioria acha que o problema é a falta de dinheiro, mas o problema real é como você lida com o que já tem. Você já viu alguém ganhar um aumento e continuar endividado? Já viu alguém ganhar na loteria e anos depois estar quebrado? Isso acontece porque a riqueza não está só na entrada de dinheiro, mas em como você o usa e o direciona. Eu passei por isso. Quando meu negócio de limpeza cresceu, o dinheiro começou a chegar rápido, mas se eu não tivesse aprendido a administrar, teria perdido tudo. O dinheiro tem um poder especial. Ele amplifica quem você já é. Se você é desorganizado sem dinheiro, vai ser ainda mais com ele. Se o medo e a escassez dominam sua cabeça, você vai gastar de forma irracional para preencher lacunas emocionais. Entendi que administrar vai além de pagar contas, é criar propósito, dar sentido a cada centavo. Se hoje você não consegue poupar nada, o que garante que isso vai mudar ao ganhar 10 vezes mais? Estatisticamente, isso não acontece. Estudos mostram que mais de 60% das pessoas que recebem dinheiro inesperado, heranças, prêmios ou indenizações, ficam falidas em 5 anos. O caso do Michael Carroll, um britânico que ganhou 15 milhões de libras na loteria e ficou pobre, ilustra isso com clareza. Ele não entendeu esse sinal bíblico, gastou sem propósito, se envolveu em vícios, se cercou de más companhias e ficou na miséria. O que arruinou a vida dele não foi o dinheiro, mas a falta de sabedoria para administrá-lo. A maioria não percebe que riqueza começa com disciplina, e disciplina não cai do céu. Ela é construída em pequenas decisões diárias. Você anota seus gastos, sabe exatamente para onde seu dinheiro vai, tem o hábito de separar pelo menos 10% para investir em algo que gere crescimento? Se a resposta for não, você está vivendo como o insensato da passagem bíblica. Riquezas podem passar pela sua vida, mas você vai consumi-las. Administrar não é privação, é direcionar seus recursos para que eles trabalhem para você. Ao destinar cada parte do seu ganho a um propósito, contas, investimentos, generosidade, lazer, você demonstra ao universo que é merecedor de mais. Quem não cuida do pouco não terá o muito. Quando meu crescimento financeiro começou, estabeleci o hábito de separar parte do meu ganho para reinvestir no meu negócio e outra parte para meu desenvolvimento pessoal. Esse simples ato multiplicou minhas possibilidades. Quantas vezes você se sentiu preso num ciclo em que o dinheiro chega e some? Quantas vezes você prometeu controlar seus gastos, mas acabou comprando coisas que nem lembra depois? Isso não é azar, é falta de direção. E você pode mudar isso agora. Escolha um método simples. Anote todos os seus gastos, mesmo os pequenos, por 30 dias. Essa prática vai revelar os vazamentos financeiros que estão consumindo sua colheita. Outra prática poderosa é estabelecer limites, como nunca gastar mais de 70% dos seus ganhos com estilo de vida. Os 30% restantes devem ser destinados a investimentos, reservas e generosidade. Pessoas sábias fazem o dinheiro crescer. Pessoas insensatas permitem que o dinheiro as controle. A diferença não está na quantia, mas no comportamento. Este é o sinal revelado na Bíblia. A verdadeira riqueza está em administrar bem o que você já tem. Quem não sabe lidar com pouco, jamais conservará o muito. A Bíblia orienta: escreva a visão e torne-a clara, para que aquele que a ler possa correr com ela. Não é só uma recomendação espiritual, é uma estratégia prática para a riqueza. O que você visualiza, você cria. O que você não visualiza, simplesmente não acontece. Muita gente diz que quer uma vida melhor, mas não sabe definir o que isso significa. Como perseguir algo que você não consegue visualizar? É por isso que tantos vivem perdidos, mudando de emprego e de planos, sem construir nada sólido. Por anos eu vivi sem visão. Abandonei a escola cedo, trabalhei em vários empregos sem rumo. Apenas sobrevivia como milhões ainda fazem. Ao entrar em contato com Pense e Enriqueça, percebi o poder da visão. Comecei a imaginar a vida que queria, não em pensamentos vagos, mas em imagens tão reais que parecia que eu já estava vivendo aquilo. E o que aconteceu? Meu comportamento se alinhou àquela visão. Tomei decisões diferentes, me posicionei de forma diferente
e tudo à minha volta começou a mudar. Muita gente faz promessas no começo do ano. Vou emagrecer, vou poupar, vou mudar de vida. Mas sem uma visão clara, essas promessas somem em poucas semanas. Promessas sem imagens nítidas não têm poder. Ao escrever sua visão, descrevendo como você quer viver daqui a 5 anos com detalhes, onde vai morar, quanto vai ganhar, qual vai ser a sua rotina, você planta um mapa no seu subconsciente. E o cérebro, cientificamente comprovado, trabalha para alinhar suas ações ao que ele repete e visualiza. Uma pesquisa da Dominican University da Califórnia mostrou que pessoas que escrevem seus objetivos têm 42% mais chances de realizá-los do que aquelas que só pensam neles. Não é coincidência, é a ciência confirmando o que a Bíblia já dizia há milênios. A visão escrita gera movimento. Imagine sua vida com clareza absoluta sobre o que você deseja nos próximos anos. Se toda decisão fosse guiada por essa visão, você acha que ainda se perderia em distrações? A visão clara elimina o desperdício, mostrando o que vale a pena e o que deve ser descartado. Walt Disney, antes de construir o primeiro parque, já o tinha desenhado, registrado e descrito com clareza. Muita gente riu, achou impossível, mas ele tinha uma visão tão clara que nada o parou. Décadas depois, essa visão ainda impacta o mundo. A diferença não foi o dinheiro que ele tinha inicialmente, que era pouco, mas a clareza da sua visão. O contrário também é verdade. Quantas pessoas talentosas você já viu desperdiçar oportunidades por falta de clareza? Elas têm habilidades, mas não sabem para onde estão indo. Sem direção, vivem como espectadores, assistindo outras pessoas realizarem o que elas poderiam ter realizado. Faça algo simples, mas poderoso. Pegue um papel e descreva em detalhes como será sua vida financeira em 5 anos. Escreva quanto você vai ganhar, em que tipo de trabalho ou negócio vai estar envolvido, como será seu estilo de vida. Não tenha medo de ser específico. Não limite sua visão pelas circunstâncias atuais. Apenas escreva e torne claro. Depois, releia esse papel todos os dias, até que essas imagens fiquem gravadas na sua mente. O dia em que eu escrevi minha visão foi o dia em que comecei a viver de verdade. Antes disso, eu só existia. Sem visão, você só sobrevive. Com visão, você cria. E tudo o que você criar na sua mente, com clareza absoluta, você inevitavelmente vai manifestar na sua vida. A coragem sempre foi decisiva na vida de quem alcançou prosperidade. A Bíblia diz: seja forte e corajoso. E essa instrução não é só espiritual, é prática. O medo é o maior ladrão de riquezas. Ele paralisa, faz você acreditar que está seguro onde está, quando na verdade está preso. Quantas vezes você deixou de tomar uma decisão importante por medo de perder o que tinha? Quantas oportunidades você deixou escapar porque o desconforto parecia maior que o benefício? Esse é o padrão que se repete na vida de milhões, a busca incessante por segurança, mesmo que essa segurança custe a liberdade e a abundância. Eu vivi isso intensamente. No corpo de bombeiros eu tinha um emprego seguro, ganhava um salário garantido, tinha estabilidade, e as pessoas diziam que eu deveria me contentar, mas havia um vazio em mim. Eu via décadas da mesma rotina, esperando uma aposentadoria que mal pagaria as contas. Tinha medo de largar tudo. O desconhecido parecia arriscado demais. Mas percebi, se permanecesse preso ao que me dava segurança, jamais descobriria do que era capaz. Sair daquele emprego foi um dos atos mais assustadores da minha vida, mas também o que me colocou no caminho da prosperidade. A ciência comprova o que a Bíblia já dizia. Estudos de economia comportamental conduzidos por Daniel Kahneman e Amos Tversky mostram que o ser humano tem aversão natural à perda. O medo de perder é 2 vezes mais forte que o desejo de ganhar. É por isso que a maioria não investe em si mesma, não empreende, não arrisca. Escolhem o seguro porque acreditam que perder seria pior que nunca tentar, mas isso mantém milhões estagnados, vivendo muito abaixo do seu potencial. Você já deixou de fazer um curso porque achou caro, mas gastou o mesmo valor em algo passageiro?
Já desistiu de iniciar um negócio por medo de falhar, mas continuou anos num emprego insatisfatório? Esses são sinais de que o medo está controlando sua vida. Coragem não é ausência de medo, mas a decisão de avançar mesmo tremendo por dentro. Lembro-me de uma vez, com meu negócio de limpeza, quando recebi a chance de expandir para outra cidade. Não tinha experiência, não sabia se daria certo. O medo dizia: e se você perder tudo? Mas outra voz dizia: e se você multiplicar tudo? Ouvi a segunda voz. Não foi fácil. Enfrentei críticas, incertezas, noites sem dormir. Mas aquela expansão trouxe resultados que mudaram completamente minha vida financeira. Se tivesse escutado apenas o medo, teria permanecido pequeno. Coragem é romper limites autoimpostos, sair da zona de conforto e entrar na zona de crescimento. Quando você enfrenta um desafio que parecia impossível, depois percebe que não era tão assustador assim. O medo é sempre maior na imaginação do que na realidade. Quando você age, o medo perde a força. Escolha uma área em que o medo te paralisa e dê um passo, apenas um passo, ainda esta semana. Se é medo de investir em conhecimento, matricule-se num curso. Se é medo de iniciar algo novo, dê o primeiro movimento, mesmo pequeno. Se é medo de falar com alguém importante, faça a ligação. Esse passo pode não te levar ao topo imediatamente, mas quebrará a corrente que te prende. A coragem anuncia a riqueza. Enquanto você vive apenas no conhecido, nunca terá resultados extraordinários. É quando você decide enfrentar o incerto ou ousar caminhar sobre águas que parecem instáveis, que o extraordinário se manifesta. A Bíblia nos instruiu: seja forte e corajoso. Essa é a senha que abre portas trancadas para aqueles dominados pelo medo. A Bíblia nos ensina: em tudo dai graças. Isso vai além da espiritualidade. É uma chave prática para transformar a vida financeira, emocional e até a saúde. A maioria acredita que só deve agradecer quando recebe algo grandioso, mas a gratidão é o solo onde a prosperidade floresce. Se você não consegue ser grato pelo pouco, dificilmente desfrutará do muito. A falta de gratidão fecha portas invisíveis, cria um estado mental de escassez, pois onde há reclamação, não pode haver abundância. Quantas vezes você reclamou do salário, do trânsito, da falta de oportunidades? Cada palavra de reclamação reforça a ideia de que a vida é dura, o dinheiro escasso, tudo difícil. A mente não distingue se você está desabafando ou criando uma realidade. Ela registra o padrão, e o padrão da reclamação gera um filtro, fazendo você enxergar mais problemas do que soluções. A gratidão, ao contrário, abre sua percepção para oportunidades que estavam diante dos seus olhos. Eu aprendi isso num dos momentos mais difíceis da minha vida. Quando larguei o corpo de bombeiros, não havia garantia de que meu negócio daria certo. Muitas vezes, eu chegava em casa cansado, sem saber se conseguiria pagar todas as contas. A tentação de reclamar era enorme, mas eu comecei a praticar algo simples. Agradecer até pelo que parecia insignificante, agradecia por cada cliente, mesmo os menores. Agradecia por ter energia para trabalhar, por ter uma visão que me guiava, por ter dado um passo fora da zona de conforto. Aos poucos, percebi que essa prática mudava completamente meu estado emocional. Em vez de me sentir limitado, comecei a me sentir alguém em crescimento. Essa transformação energética atraiu mais clientes, gerou novas ideias e revelou soluções antes ocultas. A ciência corrobora a sabedoria ancestral. Pesquisas da Universidade da Califórnia comprovam que a gratidão regular aumenta a felicidade, a vitalidade e o sucesso financeiro a longo prazo. Isso ocorre porque a gratidão reduz o estresse, fortalece os laços e aprimora o foco mental. Em resumo, a gratidão otimiza seu estado para o florescimento pessoal e profissional. Um exemplo notável é Steve Jobs. Mesmo lutando contra uma doença grave, ele praticava diariamente a gratidão pela simples dádiva de um novo dia. Essa atitude não apenas fortaleceu sua resiliência, mas também alimentou a criatividade que revolucionou a indústria tecnológica, deixando um legado duradouro. A gratidão, mesmo na adversidade,
o manteve conectado à abundância. Agora, reflita. Quantas vezes a escassez ofusca a riqueza presente? Quantas vezes você se concentra no que lhe falta, em vez de agradecer pelo que já possui? A verdade é que, sem valorizar o presente, o futuro permanece inatingível. A gratidão é o elo entre sua realidade e seus anseios. Existe um exercício transformador. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato todas as manhãs. Não importa a magnitude, seja a saúde, um lar, uma nova aprendizagem. Faça isso por 30 dias. Ao final, observe a mudança no seu humor, sua energia e o surgimento de novas oportunidades. Não é magia, é uma lei universal. A gratidão gera multiplicação. A verdadeira riqueza não reside em contas bancárias, mas no coração. O ingrato, mesmo com milhões, vive na pobreza, pois foca na carência. O grato, porém, transforma cada conquista em abundância, valorizando cada detalhe. É a mensagem bíblica. O coração grato reconhece o presente e atrai o futuro. Quando falamos em fé ativa, não nos referimos a uma crença passiva, mas a uma força interna que impulsiona ações firmes, mesmo em situações desafiadoras. A verdadeira fé não se baseia apenas no visível, mas na certeza de que o caminho se revela a cada passo. É como construir uma ponte invisível, passo a passo, sentindo-a se solidificar sob seus pés. Essa atitude diferencia sonhadores de realizadores. A fé ativa é dinâmica, geradora de movimento. Sucesso não é só sonhar alto, é plantar a semente do seu sonho e cuidar dele todos os dias. A gente fala tanto em acreditar, mas acreditar de verdade é arregaçar as mangas e ir atrás, mesmo quando a coisa toda parece impossível. Pense em Edison e sua lâmpada. Anos de tentativa e erro, mas a fé inabalável dele, essa chama acesa dentro do peito, foi que o fez chegar lá. Não foi esperando que a luz surgisse do nada. Ele foi construindo, passo a passo, a prova de que era possível. É isso que chamamos de fé em ação. Agir como se o que você deseja já fosse realidade. Quer ter sucesso na vida? Comece a viver como quem já o conquistou. Administre seu dinheiro como um milionário. Invista em conhecimento como um intelectual. Trabalhe com a mesma energia de um empreendedor de sucesso. Essa atitude, essa energia contagiante, atrai oportunidades como um ímã. A vida vai te testar, vai colocar pedras no seu caminho, mas a fé te dá a força para ultrapassá-las. A maior dificuldade, muitas vezes, é a que vem logo antes da grande conquista. Lembre-se da semente que precisa lutar para romper a terra antes de florescer. Quem tem fé em ação não desiste na primeira dificuldade. Sabe que a colheita vai chegar, e essa fé não fica só em você. Ela irradia, inspira os que estão à sua volta, atrai pessoas e recursos que parecem inacessíveis. É a força da convicção em movimento, capaz de quebrar barreiras, transformar medos em coragem e dúvidas em soluções brilhantes. Pessoas comuns fazem coisas extraordinárias, e o segredo não é nenhum mistério. É a fé trabalhada diariamente, a crença transformada em ação incansável. Quer mudar de vida? Comece a agir como se você já tivesse tudo o que deseja. Deixe a sua fé te guiar, mesmo que o caminho não esteja claro, porque na hora certa, a sua colheita vai chegar, e você vai ver que cada obstáculo superado, cada passo dado com fé, construiu silenciosamente a sua realidade. A riqueza, a realização, começam dentro de você. Cada escolha, cada vitória, cada ato de gratidão, cada pedacinho de fé que você planta, alimenta o seu sucesso. Tudo está conectado. O seu futuro é construído hoje, com as suas decisões de hoje. Para continuar crescendo, assista ao próximo vídeo. Ele vai te dar um empurrãozinho na sua jornada, te ajudando a se tornar um pouco melhor a cada dia. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, onde continuaremos juntos nessa construção de uma vida plena e próspera para você.